Segunda parte, capítulo 4, Espíritos Sofredores. Príncipe Wuhan, Bordeaux, 1862. Um espírito sofredor apresentou-se dando o nome de Wuhan, príncipe russo de outros tempos. Pergunta: quereis dar-nos alguns pormenores sobre a vossa situação? Resposta: ó, felizes dos humildes de coração, porque deles é o reino do céu. Orai por mim. Felizes os humildes de coração, que escolhem uma posição modesta a fim de cumprirem a provação. Vós todos, a quem devora a inveja, não sabeis o estado a que ficou reduzido um desses que na terra são considerados felizes. Não avaliais o fogo que o abrasa, nem os sacrifícios impostos pela riqueza, quando por ela se quer obter salvação. Permita-me o Senhor a mim, déspota orgulhoso, expiar os crimes derivados do meu orgulho entre aqueles mesmos a quem oprimi com a tirania. Orgulho. Repita-se constantemente a palavra para que não se esqueça nunca que ela é a fonte de todos os sofrimentos que nos acabrunham. Sim, eu abusei do poderio e favores de que dispunha. Fui duro e cruel para com os inferiores, os quais tiveram de curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depravações. Quis a nobreza, a fortuna, as honras e sucumbi ao encargo superior às próprias forças. Os espíritos que sucumbem são geralmente levados a alegar um compromisso superior às próprias forças, o que é ainda um resto de orgulho e um meio de se desculparem para consigo próprios, não se conformando com a própria fraqueza. Deus não dá a ninguém mais do que possa suportar. Não exige da árvore nascente os frutos dados pelo tronco desenvolvido. Demais, os espíritos têm liberdade, o que lhes falta é a vontade, e esta depende deles exclusivamente. Com força de vontade, não há tendências viciosas insuperáveis, mas, quando um vício nos apraz, é natural que não façamos esforços para domá-lo. Assim, somente a nós devemos atribuir as respectivas consequências. Pergunta: tendes consciência das vossas faltas, e isto já um passo para a generação? Resposta: esta consciência é ainda um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, visto como, atendendo-se à humanidade de últimas encarnações, não experimentam nem aprendem as sensações morais. Liberto da matéria, o sentimento moral aumentou-se para mim de tudo quanto as cruéis sensações físicas tinham de horrível. Pergunta: lobrigais um termo aos vossos padecimentos? Resposta: sei que não serão eternos, mas não lhes entrevejo o fim, sendo-me antes preciso recomeçar a provação. Pergunta: e esperais fazê-lo em breve? Resposta: não sei nada. Pergunta: lembrai-vos dos vossos antecedentes, faço-vos este pedido no intuito de me instruir. Resposta: vossos guias aí estão e sabem do que precisais. Vivi no tempo de Marco Aurélio. Poderoso, então, sucumbi ao orgulho, causa de todas as quedas. Depois de uma erraticidade de séculos, quis experimentar uma existência obscura. Pobre estudante, mendiguei o pão, mas o orgulho possuía-me sempre. O espírito ganhara em ciência, mas não em virtude. Sábio ambicioso, vendia a consciência a quem mais dava, servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Sentia-me culpado,
mas a sede de glórias e riquezas estrangulava a voz da consciência. A expiação ainda foi longa e cruel. Eu quis, enfim, na minha última encarnação, reincentar uma vida de luxo e poderio no intuito de dominar os tropeços, sem atender a conselhos. Era ainda o orgulho levando-me a confiar mais em mim mesmo do que em conselhos dos protetores amigos que sempre velam por nós. Sabeis o resultado desta última tentativa. Hoje, enfim, compreendo e aguardo a misericórdia do Senhor. Deponho a seus pés o meu arrastado orgulho e peço-lhe que me sobrecarregue com os mais pesados tributos de humildade, pois com o auxílio da sua graça o peso me parecerá leve. Orai comigo e por mim. Orai também para que esse fogo diabólico não devore os instintos que vos encaminham para Deus. Irmãos de sofrimentos, o orgulho é o inimigo da felicidade. É dele que promanam todos os males que acometem a humanidade e a perseguem até as regiões celestes. O Guia do Médium. Concebestes dúvidas sobre a identidade desse espírito, por vós parecer a sua linguagem em desacordo com o estado de sofrimento, acusando inferioridade. Desvanecei essas dúvidas, porque recebestes uma comunicação séria. Por mais sofredor, este espírito tem assaz culta inteligência para exprimir-se de tal maneira. O que lhe faltava era apenas a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Essa humildade conquistou-a agora, e nós esperamos que com perseverança ele sairá triunfante de uma nova provação. Nosso Pai Celestial é justíssimo na sua sabedoria e leva em conta os esforços da criatura para dominar os maus instintos. Cada vitória sobre nós mesmos é um degrau franqueado nessa escada que tem uma extremidade na terra e outra aos pés do juízo supremo. Alçai-vos por esses degraus resolutamente, porque a subida é tanto mais suave quanto firme a vontade. Olhai sempre para cima, a fim de vos encorajardes, porque ai daquele que para e se volta. Depressa o atinge a vertigem, espanta-se do vácuo que o cerca, desanima e diz: para que mais caminhar se tão pouco tenho feito e tanto me falta? Não, meus amigos, não vos volteis. O orgulho está incorporado no homem, pois bem, aproveita-o na força e na coragem de terminar a vossa ascensão. Empregai-o ainda que dominar as fraquezas e galgai o cume da montanha eterna. Pascal Lavic, Havre, 9 de agosto de 1863. Este espírito, sem que o médium o conhecesse em vida, mesmo de nome, comunicou-se espontaneamente. Creio na bondade de Deus que na sua misericórdia se compadecerá do meu espírito. Tenho sofrido muito, muito pereci no mar. Meu espírito, ligado ao corpo, vagou por muito tempo sobre as ondas. Deus! A comunicação foi interrompida e no dia seguinte o espírito prosseguiu. Houve por bem permitir que as preces daqueles que ficaram na terra me tirassem do estado de perturbação e incerteza que me achava imerso. Esperavam-me por muito tempo e puderam enfim achar meu corpo. Este repousa atualmente, ao passo que o espírito dificilmente libertado vê as faltas cometidas. Consumada a provação, Deus julga com justiça, a sua bondade estende-se aos arrependidos.
Por muito tempo, juntos erraram o corpo e o espírito, sendo essa minha expiação. Segui o caminho reto se quiserdes que Deus facilite o desprendimento do vosso espírito. Vivei no seu amor, orai, e a morte para tantos temerosa vos será suavizada pelo conhecimento da vida que vos espera. Sucumbi no mar, e por muito tempo me esperaram. Não poder desligar-me do corpo era para mim uma terrível provação. Eis porque necessito das preces de quem, como vós, possui as crenças salvadoras e pode pedir por mim ao Deus de justiça. Arrependo-me e espero ser perdoado. A 6 de agosto foi meu corpo encontrado. Eu era um pobre marinheiro e há muito tempo que morri. Orai por mim. Pascal Lavic. Pergunta: onde foi achado o vosso corpo? Resposta: não muito longe de vós. O Jornal do Havre, de 11 de agosto de 1863, trazia o seguinte tópico, no qual o médium não podia ter ciência. Noticiamos que às 6 do corrente encontraram um resto de cadáver encalhado entre Bleville e La Hève. A cabeça, os braços e o busto tinham desaparecido, mas apesar disso pôde verificar-se sua identidade pelos sapatos ainda presos aos pés. Foi reconhecido o corpo do pescador Lavic, que fora arrebatado em 11 de dezembro de bordo do navio, o Alerta, por uma rajada de mar. Lavic tinha 49 anos de idade e era natural da cidade de Calais. Foi a viúva quem lhe reconheceu a identidade. A 12 de agosto, como se tratasse desse acontecimento no centro em que o espírito se manifestara pela primeira vez, deu este de novo e espontaneamente a seguinte comunicação: sou efetivamente Pascal Lavic, que tem necessidade das vossas preces. Podeis beneficiar-me, pois terrível foi a provação por mim experimentada. A separação do meu espírito do corpo só se deu depois que reconheci as minhas faltas. E depois disso, ainda não totalmente destacado, acompanhava no oceano que o tragara. Orai, pois, para que Deus me perdoe e me conceda repouso. Orai por mim, eu vou-lo suplico. Oxalá este desastrado fim de uma infeliz vida terrena vos sirva de grande ensinamento. Deveis ter sempre em vista a vida futura, não deixando jamais de implorar a Deus a sua divina misericórdia. Orai por mim. Tenho necessidade que Deus de mim se compadeça. Pascal Lavic. Ferdinando Bertin. Evocando um médium do Havre, o espírito de pessoa dele conhecido, foi-lhe por esta respondido: quero comunicar-me, porém não posso vencer o obstáculo existente entre nós, e sou forçada a deixar que se aproximem esses infelizes sofredores. Seguiu-se então a seguinte comunicação espontânea: estou num medonho abismo, auxiliai-me, ó meu Deus, quem me tirará desse abismo? Quem socorrerá com mão piedosa o infeliz tragado pelas ondas? Por toda a parte o marulho das vagas e nenhuma palavra amiga que me console e ajude neste momento supremo. Entretanto, esta noite profunda é bem a morte com seus horrores quando eu não quero morrer. Ó meu Deus, não é a morte futura, é a passada. Estou para sempre separado dos que me são caros. Vejo o meu corpo, o que há pouco senti era apenas a lembrança da angustiosa separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis o meu sofrimento. Orai por mim, pois não quero mais sentir as lacerações da agonia
como tem acontecido desde a noite fatal. É essa, no entanto, a punição que bem apresinto. Conjuro-nos-vos a orar. Ó, o mar, o frio, vou ser tragado pelas ondas, socorro! Tende piedade, não me repilais, não nos salvaremos os dois sobre esta tábua. Ó, afogo-me, as vagas vão tragar-me sem que os meus reste o consolo de me tornar a ver. Mas não, que vejo? Meu corpo balançando pelas ondas. As preces da minha mãe serão ouvidas. Pobre mãe, se ela pudesse supor seu filho tão miseravelmente como realmente o é, de certo pediria mais. Acredita, porém, que a morte santificou o passado e chora-me como um mártir e não como um infeliz castigado. Ó, vós que sabeis, sereis implacáveis? Mãe, por certo intercedereis por mim. Desconhecido inteiramente este nome, não sugeria sequer à memória do médium uma vaga lembrança, pelo que supôs que fosse algum desgraçado náufrago que se lhe viesse manifestar espontaneamente, como sucedia várias vezes. Mais tarde soube ser efetivamente o nome de das vítimas da grande catástrofe marítima ocorrida nessas paragens a 12 de dezembro de 1863. A continuação foi dada a 8 do mesmo mês, 6 dias, portanto, depois do sinistro. O indivíduo parecera fazendo tentativas inauditas para salvar a equipagem e no momento em que se julgava ao abrigo da morte. Não tendo qualquer parentesco com o médium, nem mesmo conhecimento, por que se teria manifestado a este em vez de o fazer a qualquer membro da família? É que os espíritos não encontram em todas as pessoas condições fluídicas imprescindíveis à manifestação. Este, na perturbação em que estava, nem mesmo tinha liberdade da escolha, sendo conduzido instintiva e atrativamente para o médium, dotado, ao que parece, de aptidão essencial para as comunicações desse gênero. Também é de supor que pressentisse uma simpatia particular, como outros a encontraram em idênticas circunstâncias. A família estranha ao espiritismo, talvez infensa mesmo a esta crença, não teria acolhido a manifestação como este médium, posto que a morte remontasse de alguns dias. O espírito lhe experimentava ainda todas as angústias. Evidente, portanto, que não tinha consciência da situação. Acreditava que estava vivo lutando com as ondas, mas ao mesmo tempo se referindo ao corpo, como se dele estivesse separado. Grita por socorro, diz que não quer morrer e fala logo após da causa da sua morte, reconhecendo nela um castigo. Toda essa incoerência denota a confusão das ideias, fato comum em quase todas as mortes violentas. 2 meses mais tarde, a 2 de fevereiro de 1864, o espírito de novo se comunicou espontaneamente pelo mesmo médium, dizendo-lhe o seguinte: a piedade que tiveste dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me. Compreendo a esperança e entrevejo o perdão, mas depois o castigo da falta cometida. Sofro continuamente, e se por momentos permite Deus que eu entreveja o fim da minha desventura, devo às preces de caridosas almas apiedadas da minha situação. Ó esperança, raio celeste, quão bendita és quando te sinto despontar-me na alma. Mas, ó, o abismo escancara-se, o terror e o sofrimento absorvem o pensamento de misericórdia. À noite, sempre à noite, a água, o bramir das ondas que me tragaram são apenas pálidas imagens do horror em que se envolve o meu espírito.
Fico mais calmo quando posso permanecer junto de vós, pois assim como a confidência de um segredo ao meu peito amigo nos alivia, assim a vossa piedade, motivada pela confidência da minha penúria, acalma o sofrimento e dá repouso ao meu espírito. Fazem-me bem as vossas preces, não mais recuseis. Não quero reapossar-me desse horroroso sonho que se transforma em realidade quando o vejo. Tomai o lápis mais vezes, muito me aliviará comunicar convosco. Dias depois, numa reunião espírita em Paris, dirigiam-se a este espírito as seguintes perguntas, por ele, englobadas numa única comunicação e mediante outro médium na forma abaixo. Eis as perguntas. Quem vos levou a comunicar espontaneamente pelo outro médium? De que tempo datava a vossa morte quando vos manifestastes? Quando fizestes, pareceis duvidar ainda do vosso estado ao mesmo tempo que externáveis angústias de uma morte horrível. Tendes agora melhor compreensão dessa situação? Disseste positivamente que a vossa morte era uma expiação. Podereis dizer-nos o motivo dessa afirmativa? Isso constituirá ensinamento para nós e ser-vos-á um alívio. Por uma confissão sincera, fareis jus misericórdia de Deus, a qual solicitaremos em nossas preces. Resposta. Em primeiro lugar, parece impossível que uma criatura humana possa sofrer tão cruelmente. Deus, como é penoso ver-se a gente constantemente envolta nas vagas da fúria, provando incessantemente este suplício, este frio glacial que sobe ao estômago e o constringe. Mas de que serve entreter-vos com tais cenas? Não devo eu começar por obedecer às leis da gratidão, agradecendo-vos a vós todos que vos interessaste pelos meus tormentos? Perguntaste-me se manifestei-me muito tempo depois da morte? Não posso responder facilmente. Refletindo, avaliareis em que situação horrível estou ainda. Penso que para junto do médium fui trazido por força estranha à minha vontade e coisa inexplicável. Servia-me do seu braço com a mesma facilidade com que sirvo neste momento do vosso, persuadido de que ele me pertence. Agora experimento ainda um grande prazer, como que um alívio particular, ei-lo que vai cessar. Mas, meu Deus, terei forças para fazer a confissão que me cumpre? Depois de ser muito animado, o espírito ajuntou. Eu era muito culpado e o que mais me tortura é ser tido como mártir quando em verdade não o fui. Na precedente existência, eu mandara ensacar várias vítimas e atirá-las ao mar. Orai por mim. Comentário de São Luís. Esta confissão trará grande alívio ao espírito que efetivamente foi bem culpado. Honrosa, porém, foi a existência que vem de deixar, era muito estimado dos chefes. Essa circunstância era o fruto do arrependimento e das boas resoluções que tomou antes de voltar à terra, onde tanto quanto fora cruel, desejara ser humano. O devotamento que se demonstrou era uma reparação, sendo-lhe, porém, preciso resgatar as passadas faltas por uma expiação final, a da morte que teve. Ele mesmo quis purificar-se pelo sofrimento das torturas que os outros infligira, e reparai que uma ideia o persegue, apesar de ter sido como mártir. Será tomada em consideração essa humildade. Enfim, ele deixou o caminho da expiação para entrar no da reabilitação, no qual, por vossas preces, podereis sustentá-lo, fazendo que o trilho passe mais firme e resoluto. Francisco Requier era um velho celibatário avarento e muito popular,
falecido em C. em 1857, legando aos parentes colaterais considerável fortuna. Em tempo, fora locador de uma inquilina que mais tarde o esquecera completamente, ignorando até se ainda ou não vivia. Em 1862, seguida de espontâneo sono magnético e também boa médium escrevente, viu num desses sonos o senhor Requier, a qual assegurava pretendia dirigir-se à mãe dela. Passados alguns dias, uma vez que se manifestara espontaneamente, confirmando aquele intuito, estiveram com ele a seguinte conversação. Pergunta: o que pretendeis de nós? Resposta: o dinheiro do qual se apossaram os miseráveis a fim de o repartirem. Venderam fazendas, casas, tudo para se locupletarem. Desbarataram meus bens como se não mais me pertencessem. Fazei com que haja justiça, já que a mim não me ouvem, e não quero presenciar essas infâmias. Dizem que eu era usuário, que guardaram meu dinheiro. Por que não me queres restituir? Acharão que foi mal ganho? Pergunta: mas vós estáis morto, meu caro senhor, e não tendes mais necessidade alguma de dinheiro. Importai a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de que expiardes a usura desta última. Resposta: não, eu não poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver. Demais, não preciso de outra existência, porque vivo e estou atualmente. Foi-lhe feita a seguinte pergunta no intuito de chamá-lo à realidade. Sofreis? Resposta: oh, sim, sofro piores torturas que as das mais cruel enfermidade, pois é minha alma quem as padece, tendo sempre em mente a iniquidade de uma vida que foi para muitos motivo de escândalos. Tenho a consciência de ser um miserável e indigno de piedade, mas o meu sofrimento é tão grande que mister se faz que me auxiliem a sair dessa situação deplorável. Pergunta: oraremos por vós. Resposta: obrigado. Orai para que eu esqueça os meus bens terrenos, sem o que não poderei arrepender-me. Adeus e obrigado. Francisco Requier, Rue de la Charité, número 14. É curioso ver se este espírito indicar a moradia como se estivesse vivo. A senhora deu-se pressa em verificá-la e ficou muito surpreendida por ver que era justamente a última casa que Requier habitara. Eis como, após 5 anos, ainda ele não se considerava morto. Antes experimentava a ansiedade, bem cruel para um usuário de ver os seus bens partilhados pelos herdeiros. A evocação provocada, indubitavelmente por qualquer espírito bom, teve por fim fazer-lhe compreender o seu estado e predispô-lo ao arrependimento.